gente, finalmente voltei aqui no canal para fazer vídeo de resenha do King. Fiquei acho que um mês, um pouquinho mais longe do canal, sem postar vídeo, por causa da mudança, por causa de, né, toda a loucura da vida que estava acontecendo por aqui. Eu terminei de ler o The Girl Who Loved Tom Gordon, que é o livro sobre o qual eu vou falar neste vídeo. Sei lá, acho que faz um mês que eu li, realmente. E eu não consegui gravar esse vídeo até agora. Então agora eu finalmente consegui arrumar aqui, consegui arrumar todo o cenário, né? Ainda não tá 100%, mas tá o suficiente pra eu conseguir gravar aqui pra vocês. Ah, sim, e eu tô usando o microfone pra gravar. Esse é o microfone que eu uso em aula, né, normal. E eu vou tentar ver se fica bom este som junto com o vídeo do celular. Então vocês me falem, me deem um feedback aí nos comentários se tá bom, se não tá, enfim. Mas vamos falar do livro. The Girl Who Loved Tom Gordon foi lançado em abril de 99 e foi o último livro original, né, inédito, publicado pelo King antes do acidente. E é muito interessante você parar pra reparar, né, em toda a cronologia do King nos anos 90 e ver que esse livro em questão, ele se encaixa perfeitamente nessa cronologia, porque nos anos 90 o King começou a refletir muito sobre a vida, ele começou a refletir muito sobre a religiosidade. Eu acredito que seja porque os filhos dele já estavam mais crescidinhos, né? Ele já tinha passado pela questão do... será que eu sou um bom pai? Que é uma coisa que ele discute muito no Iluminado, né? Por exemplo. Será que eu sou um bom pai? Será que eu consigo criar meus filhos? Será que eu consigo dar um bom exemplo? Será que eu sou uma boa pessoa? Enfim, ele reflete muito sobre isso em livros como Iluminado. E aí ele fica sóbrio, ele consegue ficar sóbrio. E aí ele começa a pensar em Deus, né? Ele começa a pensar num poder superior, numa força superior, em Deus. E aí ele discute muito isso em Desperation. Então, Desperation é um livro que eu não gostei tanto, assim, da história. Eu achei meio longo demais, pra falar a verdade. Mas a discussão sobre Deus, a discussão sobre a religião neste livro, né, no Desperation, é muito interessante. Então, ele discute bastante isso, e aí ele vem e começa a falar das mulheres, né? Ele lança Dolores Claiborne, ele lança Rose Madder, enfim, tudo que a gente já discutiu. E aí, ele vem com The Girl Who Loved Tom Gordon, que é uma joia, uma preciosidade, é muito fofinho esse livro, e é um livro que se alguém falasse pra mim, o Stephen King tem um livro assim, 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 eu não ia acreditar, porque eu não sabia sobre o que era, eu sabia bem mais ou menos, assim, a sinopse do livro, né? E eu não sabia em detalhes do que se tratava The Girl Who Loved Tom Gordon. Quando eu comecei a ler, porque a sinopse do livro não entrega muito. E aí eu comecei a ler, eu falei, nossa, será que vai acontecer tal coisa? Será que vai acontecer tal coisa? E nada do que eu esperava, e eu tava esperando coisas horrendas, assim, nada do que eu esperava tava acontecendo. E aí, no fim, tipo, é muito mais doce, é muito mais... fofo do que eu espero, né? Do que eu tava esperando. The Girl Who Loved Tom Gordon é a Trisha. A Trisha é uma menininha de 9 anos. O livro é quase todo sobre a perspectiva dela, né? Ela tá passando por um acontecimento aí na família dela, que os pais dela estão se divorciando. Ela tem um irmão mais velho, né? Que já tá entrando ali na adolescência. E nessa dos pais se separarem, o pai foi morar num canto e a mãe em outro, né? Eles moravam em Boston. E a mãe se mudou pro Maine, que é onde a família dela mora, né? E levou as crianças junto. E as crianças, assim, de Boston pra Bangor, que é a região de Bangor onde eles estão, né? Morando. De Boston pra Bangor é tipo umas 5 horas de viagem de carro. Então, eles conseguem viajar, né? Passar dias com o pai, depois dias com a mãe, com uma certa facilidade, né? Como acontece nesses casos de divórcio e tal, a mãe, o irmão dela se chama Pete. Então, a mãe da Trisha e do Pete, ela tá desesperada pra agradar as crianças. Então, ela fica, cada fim de semana que eles têm livres, né, que as crianças não vão pra escola, então eles estão livres pra curtirem o fim de semana, ela
pense em alguma coisa, em uma atividade, assim, inusitada para os três fazerem juntos, né? Então, tipo, vamos num observatório, vamos fazer tal coisa, umas coisas assim, uau, sabe? Mas que dá pra ver que a mãe tá se esforçando muito. E o irmão da Trisha, né, o Pete, ele tá, assim, adolescente, ele tá muito chateado com toda essa história, ele odeia que a mãe dele se esforce tanto, então ele fica brigando com ela o tempo todo. Ele não gosta do fato dele ter mudado de escola, ele sofre bullying na escola nova, então tá tudo muito ruim pra ele, né? E ele fica brigando com a mãe dele o tempo todo. Já a Trisha, ela é a florzinha da família, né? Ela tá sempre animada, diz ok pra tudo, ela topa tudo, e ela tá sempre tipo, não, vamos fazer, tal, não sei o quê. Só que como a gente tá na cabeça da Trisha, a narração é em terceira pessoa, tá? Mas a gente tá dentro da cabeça dela. A gente sabe que ela muitas vezes concorda com o irmão. Ela acha estranho a mãe dela se esforçar tanto. Ela sente muita falta do pai dela, ela era muito amiga do pai. Então, ela também não gosta do que tá acontecendo e tal. Só que ela se esforça para criar um ambiente agradável para todo mundo. Ela se esforça para que todo mundo fique feliz. A mãe e o irmão estão brigando, ela vai se esforçar mais ainda para eles ficarem bem, né? Tipo, ela pega e conta uma piada. Ou ela pega e sei lá, fala qualquer coisa pra fazer o ambiente ficar mais leve. Então, assim, é de cortar o coração, sabe? Algumas cenas, assim, dá muita dosinha dela. Eu falei bastante sobre a mãe, né? Agora o pai. O que acontece com o pai da Trisha? O King não dá, o narrador, né? Ele não dá muito detalhe. Mas a impressão que fica é que o pai dela ou ele está se tornando, ou isso era um problema que já existia e foi uma das coisas que influenciaram o divórcio, né? Ele tá bebendo muito. Então, a Trisha tem memórias assim, né? A gente vai lendo algumas memórias dela, de interações que ela teve com o pai, e ela sente que ele tá ela sente o cheiro, né? Ela sabe que ele tá bêbado. Ela tem 9 anos, né? Tem que lembrar sempre que ela tem 9 anos. Ela sente o cheiro da cerveja no hálito dele. Ela vê que ele tá dando umas respostas assim, nada a ver para as coisas que ela pergunta, né? Então, são cenas muito tristes, porque a gente, adulto, a gente tá entendendo melhor do que a Trisha criança, apesar dela entender bastante coisa, né? O pai, enquanto a mãe, né, tá se esforçando muito para os filhos ficarem felizes de ficar com ela, o pai tá bebendo. Tá bebendo bastante. Então, o que é esse livro? O livro é super rapidinho, ele é bem curto, dá pra você ler numa sentada só, tá? São poucos livros do King que a gente consegue fazer isso. Livros, né, que não são contos. A história acompanha a Trisha quando ela, a mãe e o irmão chegam para fazer uma trilha, né, num desses passeios de fim de semana que a mãe arruma, eles vão fazer uma trilha alguma parte lá do Appalachian Trail, que é não sei se eu vou falar besteira, tá? Mas o Appalachian é uma cadeia de montanhas que tem na costa leste dos Estados Unidos. Lá, tipo, começa no Maine ou passa pelo Maine e vai até o Canadá, eu acho. Enfim, ela é enorme, tá? Tem como... É uma floresta, tal, e tem como você fazer uma trilha, né, por meio dela. É super assombrado, é um lugar, tipo, você procura várias histórias, você acha no YouTube, no Google, várias histórias de assombração, tal. Quando o livro começou, eu até achei, nossa, vai ser sobre alguma assombração da Appalachian Trail. E não é. Eles chegam lá, né, estacionam lá no parque e tal, e descem pra começar a trilha, os três, né? E já dentro do carro, antes da mãe estacionar o carro, ela e o filho mais velho, né, e o Pete, já estão brigando. Então, a Trisha já tá na cabeça dela, tipo, pensando, poxa, o que eu vou fazer pra fazer o clima melhorar entre os dois, né? O que eu posso fazer? Então, ela já tá calculando, ela já tá pensando nisso. Muito bem, eles saem do carro, eles começam a andar. Gente, quase que imediatamente,
acontece muito rápido, assim. A Trisha pega e fala, eu preciso fazer xixi. No meio da trilha, tipo, eles já começaram a trilha, né? Eu preciso fazer xixi. Tá a mãe e o irmão andando na frente e ela atrás. E ela fala, eu preciso fazer xixi, eu preciso fazer... E eles não olham pra trás. Eles não escutam ela. Eles estão tão preocupados, tão concentrados na briga deles, que eles não escutam ela falando que precisava fazer xixi. E aí ela fica de saco cheio, porque ela já tá aguentando isso há muito tempo. E ela fala, quer saber? Eu vou ali fazer xixi, eu já volto. E ela vai. Então tem uma bifurcação, né, na trilha. Ela vai por essa bifurcação e ela vai lá fazer xixi no mato e tal, não sei o quê. E ela até pensa, tipo, eu não vou fazer aqui perto, né? Eu vou, tipo, andar um pouquinho mais, vou me enfiar um pouquinho mais no mato pra ninguém me ver, né? Porque ela escuta outras pessoas passando também. Muito bem. Ela faz o xixizinho dela e aí ela pensa assim, eu não vou voltar. Eu não vou voltar por onde eu vim. Eu vou ser mais esperta, eu vou continuar, porque era um Y, né, que tava fazendo a bifurcação. Então, eu vou continuar andando aqui e vou cruzar, né, vou andar na direção oposta para eu cruzar a trilha principal. E muito bem, ela tá toda felizinha, e ela continua, e ela vai andando, até ela perceber que ela tá perdida. Então, essa é a história, gente. O livro acompanha a Trisha durante esse passeio que ela dá, coitada, pela floresta, que ela tá perdida. Ela vai fazer xixi, ela se perde, e ela demora muito tempo pra ser achada, né? Demora muito tempo pra encontrarem ela. Bom, a Trisha tem com ela, tadinha, ela tem na mochilinha dela um pouquinho de comida, né? Que eles tinham levado ali pro almoço da trilha. Então, ela tem uma garrafa d'água, ela tem um ovo cozido, ela tem 2 Twinkies, que é aquele bolinho Ana Maria, sabe? Uns talos de aipo, que eu acho muito engraçado as pessoas comerem talo de aipo, que é uma coisa, tipo, não é apetitosa, mas enfim. Um sanduíche de atum e uma garrafa de um refrigerante de limão lá, que chama Surge. Então, isso é tudo que ela tem, e ela vai comendo aquilo com muita parcimônia, assim, ela vai economizando, né, a comida dela. Ela é uma belezinha, gente, nossa. Além disso, além dessa comida, né, o que ela tem na mochilinha dela? Ela tem um poncho, ela tem um Game Boy, que é mencionado que ela tem um Game Boy, e, muito importante, ela tem um Walkman. E por que o Walkman é importante? Porque o livro se chama The Girl Who Loved Tom Gordon. E vamos analisar um pouco o título primeiro, né? Tom Gordon é um jogador de beisebol, tá? Ele é um cara que existe de verdade. O Tom Gordon do livro, ele não é o Tom Gordon, né? Não é a mesma pessoa que existe de verdade. Dá pra ver que o King só usou o nome, né? Só usou o mesmo nome. Mas o Tom Gordon, ele é um jogador do Red Sox, que é um time de beisebol, e ele é o closer do time. E aí eu precisei estudar mesmo, porque eu não sei nada de beisebol. O closer, ele é um arremessador, mas ele é um arremessador muito bom, é o melhor arremessador do time. E o closer, ele é chamado de closer porque ele é aquele jogador, é aquele arremessador que o técnico coloca ele no jogo no finalzinho do jogo. Quando o time tem uma vantagem, que eles precisam proteger aquela vantagem antes que o jogo acabe, né? Então, se eles têm lá uma vantagem e se o outro time fizer ponto, ganha, né? Ou empata, ou enfim, ou vira o jogo, eles mandam um closer, porque aí o closer com certeza vai fazer muito ponto, né? E aí vai dar tempo do jogo acabar com a vantagem que eles têm. E o Tom Gordon é esse closer. A Trisha, ela é apaixonadinha pelo Tom... Ela gosta de beisebol, né? Ela é fã do Red Sox. Ela é fã do Tom Gordon como jogador, mas ela acha ele bonitinho, ela gosta muito dele e tal, não sei o quê. Eu acho muito fofo que é aquele crush de criança, sabe? Que é uma gracinha.
E essa paixão por beisebol é uma coisa que ela compartilha com o pai dela. Então, todas as lembranças que ela tem, que a gente lê dela com o pai, em todas elas, eles estão falando sobre beisebol e eles estão falando, acho que em todas elas também, sobre o Tom Gordon, né? E ela tem, né, a mochilinha dela com a comida que eu falei e tal, o Walkman e um boné que ela, né, tá usando, que é autografado pelo Tom Gordon, que é a coisa mais preciosa da vida dela. Eu vou, então, agora falar sobre spoilers. Eu não vou dar o spoiler de todo o enredo, mas eu vou falar algumas coisas que talvez você queira segurar, né, você queira descobrir enquanto você tá lendo. E eu vou deixar identificado aqui na barrinha de tempo, então você consegue voltar, né, pular essa parte e voltar pro finalzinho. A Trisha se perde, ela fica, tipo, mais de uma semana, eu acho, ou uma semana, perdida na floresta. E eu falei bastante do Walkman porque ela, na primeira noite que ela passa lá, ela consegue pegar sinal de rádio. Então, ela consegue ouvir a transmissão do jogo do Red Sox com o Walkman dela. E isso é o que acalma ela. Ela pensa no Tom Gordon, ela pensa em o que ele tá fazendo agora, ela pensa nele jogando. E quando ela escuta o jogo e ela fica torcendo e ela fica concentrada naquilo, isso é uma coisa que acalma. Né? Isso é uma coisa que traz paz pra ela, tal. E ela faz isso na primeira noite. E ela faz isso em outras noites também. É a coisa mais fofa do mundo. E é uma coisa muito importante porque, assim, o Tom Gordon, ele tem uma característica dele que toda vez que ele faz um ponto, a comemoração dele é apontar pro céu. Ele faz assim pro céu. É só isso, é assim que ele comemora. E aí a gente vê tem uma lembrança de uma conversa dela com o pai, que ela pergunta pro pai sobre Deus. E ela fala que o Tom Gordon aponta pro céu, tal, não sei o quê. E o pai dela fala uma coisa pra ela, e ela pergunta pro pai, né, se ele acredita em Deus. E aí o pai é de cortar o coração, porque nessa conversa ele tá bêbado. E ele fala meio que qualquer coisa pra ela, mas é qualquer coisa que fica na cabeça dela. E ele fala assim, olha, eu não sei se eu acredito em Deus, assim, tradicionalmente eu diria que não. Mas eu acredito no seguinte: quando você tá dentro de casa, você tá tudo no silêncio, né? Não tem barulho nenhum, mas se você reparar, você tá ouvindo barulho da geladeira, por exemplo. Você tá ouvindo barulho de eletrodomésticos em geral que estão em volta da gente. Que se eles pararem de funcionar, você vai sentir falta daquele barulho, mesmo que você não perceba que ele está lá, né? Então, esses barulhos que a gente não escuta são o subaudible, que seria o subaudível. E é nisso que eu acredito. Eu acredito no subaudible. E assim, tipo, nada a ver o que ele falou, sabe? Ele falou e, tipo, inventou qualquer coisa pra ela. Mas ela fica com isso na cabeça, o subaudible. Então, assim, ela pensa muito enquanto ela tá andando. Ela não para de andar, tadinha. Ela não para de andar. Em vez dela ficar parada, né, que as pessoas... Porque tem, né, eles organizam uma busca por ela e tal. Em vez dela ficar parada para as pessoas encontrarem ela, ela continua andando. E em toda a andança dela, ela vai pensando nisso de Deus, né? Ela vai pensando em Deus e será que Deus existe e tal. Quantos deuses existem, né? Como é que é Deus? E aí ela contrasta bastante na cabeça dela o Deus do Tom Gordon e o Subaudible, que são dois deuses aí diferentes na cabeça dela. E ela tem muito claro para ela que um é diferente do outro. Enquanto ela tá perdida, quando acaba a comida dela, ela bebe água do rio e passa mal, ela fica doente, ela fica muito doente. Ela come coisa que faz mal para ela começa a alucinar uma hora. E numa dessas alucinações, então a gente não sabe se é uma alucinação de alguma coisa que ela comeu ou se realmente aconteceu alguma coisa. Eu acho que é uma alucinação de coisa que ela comeu ou até de fome, né? Ela começa a pensar e ela vê The God of the Lost, que seria o deus dos desaparecidos, o deus
Desaparecidos, né? Não dos perdidos. O lost no sentido de pessoas que estão desaparecidas, né? Porque o que acontece? A Trisha, ela tá sendo, e ela sabe que ela está sendo seguida e observada por alguma coisa. A gente, como a narração é em terceira pessoa, a gente sabe disso antes dela. Só que a gente não sabe se é uma coisa, se é uma pessoa. Durante boa parte do livro, eu tava achando que ia, tipo, em uma direção e depois foi pra outra, né? Chega uma hora que ela começa a perceber, ela se sente observada. E mais tarde, assim, ela começa a ver movimentos, sabe, de canto de olho. Ela vê coisas que, acho que tem alguém ali, acho que tem alguma coisa ali. Ela sabe que ela tá sendo caçada, essencialmente, né? É isso. Ou que, pelo menos, tem alguém que tá acompanhando o trajeto dela e esperando o momento ideal para dar o bote nela. E chega uma hora que ela alucina, fica doidona, e ela começa a chamar essa presença de Deus dos Desaparecidos, God of the Lost, que seria um deus, né, uma força da floresta, que pegaria todo mundo que se perde ali, acaba indo pro Deus dos Desaparecidos. Essa é a lógica que ela cria na cabeça dela, tá? No auge da alucinação dela, ela começa a ver umas borboletinhas, tal, não sei o quê. De repente, essas borboletas viram 3 figuras. 3 figuras encapuzadas. Tipo, isso ela tá do outro lado do rio, ela tá vendo isso. Tem um riachozinho, né? Ela tá vendo isso na outra margem. Ela vê 3 figuras encapuzadas. Uma delas é o Subaudible, e ele fala com a voz do pai dela. E ela percebe que ele tá bêbado. Ela conversa com os 3, né? E ela fala, você tá bêbado. Eu tô ouvindo na sua voz que você tá bêbado, tal, não sei o quê. O outro é o deus do Tom Gordon, que por algum motivo fala com a voz de um professor ou uma professora de ciência dela, né? Eu acho muito legal que ela dá essa racionalizada, né? No deus, através da voz de uma professora ou um professor. E o terceiro é o The God of the Lost, que, a hora que baixa o capuz, são tipo vespas no formato da pessoa. No formato de uma pessoa, né? Eu acho que essa é a parte mais aterrorizante do livro pra mim, é essa parte. E aí, depois, ela acorda e ela não sabe se ela alucinou ou não. Ela começa a ter várias ocasiões, né? Várias coisas que ela vê. Ela começa a encontrar bicho morto. Ela não sabe se está realmente encontrando aquilo, se aquilo é verdade ou não. E aí, como eu falei, né? Ela fica doente. Ela fica muito, muito doente. Até que ela ouve um barulho de carro. Ela ouve barulho de carro passando. E ela vai, assim, ela tá quase morrendo, tá? Isso já passaram-se vários dias. Ela começa a ir atrás desse barulho, desse som. E ela encontra, né? Ela consegue ver, chega uma hora que ela consegue ver uma estradinha, né? Não é, tipo, a BR principal, mas é uma estradinha. E aí, que desemboca na BR, né? E aí ela tá indo em direção a essa estradinha. Nisso, como ela tá quase morrendo, a coisa ou pessoa que tá seguindo ela tá ficando cada vez mais próximo e tá chegando a hora. É agora que eu vou, né? Agora que eu vou dar o bote e tal, não sei o quê. E ela sabe disso. E aí ela tá indo lá pra estradinha e no que ela começa, a andar mais rápido, aparece a coisa de trás das árvores e começa a encarar ela, né? E, gente, tenham certeza que vocês não querem que vocês querem ouvir essa parte e ficar aqui, porque é o spoiler final do livro, tá? Se vocês quiserem pular, pulem. Dá uma olhadinha aqui na barrinha e pula, tá? É um urso. É um urso enorme, assim, que tá indo atrás dela, né? E o urso eles ficam se encarando um momento, e aí é maravilhoso, porque ela junta todas as forças dela, e ela fala assim, eu vou fazer igual o Tom Gordon, né? E, inclusive, ela alucina com ele também, tadinha. Ela pega o Walkman dela, que essa hora já acabou a pilha, já não funciona mais, tal. Ela pega o Walkman dela
E ela, tipo, ela fica... Gente, é uma menina de 9 anos e um urso enorme. Ela fica enorme, sabe? Ela se porta de um jeito que ela tá gigante. E aí o urso já fica, peraí, como assim, né? E ela pega o Walkman e segura como se fosse uma bola de beisebol, como se ela fosse um closer, sabe? E ela tá, tipo, na maior calma, tal, não sei o quê. E ela joga, arremessa como se ela fosse Tom Gordon. Nesse momento... um cara, sei lá o que ele tava fazendo lá, ele era um caçador, acho que ele era um caçador. Ele vê o que tá acontecendo e ele tá, tipo, ele fica de queixo caído, porque, meu Deus do céu, como assim uma menina desse tamanho tá conseguindo enfrentar um urso, né? E aí ele consegue sair do transe dele, do choque dele, e ele atira no urso. No exato momento em que ela joga o Walkman, né? Então, o urso é atingido, mas o urso também já tinha... Tipo, ela já tinha ganhado do urso, entendeu? A hora que ele atira. Tanto que ela fica brava, ela fica putaça, assim, do cara ter atirado, porque, tipo, eu que ia matar esse urso, sabe? Eu que ia ganhar dele. Fui eu que venci ele, não você que venceu por mim, sabe? Enfim, e aí o cara resgata ela, né? Ele sabe, ele reconhece quem é, porque nessa altura do campeonato... O desaparecimento dela já virou, tipo, notícia no país inteiro, né? E ele resgata ela, leva ela pro hospital e tal. O livro fecha com ela acordando no hospital, com a família toda em volta dela. Então, o livro, ele acompanha a Trish a partir do momento que ela chega na trilha. E ela anda, gente, assim, ela chega... Ela vai quase pro Canadá, sabe? Ela anda muito, muito, muito. E o livro acompanha, então, a partir do momento que ela chega na trilha até ela acordar no hospital. Como eu falei, é super curtinho, dá pra você ler numa sentada. É um survival horror, né? Então, essencialmente, a gente tá acompanhando a jornada da Tricia e a gente não sabe, né, se ela tá alucinando ou se ela tá ficando louca, né, pela solidão e pela situação em si, ou se realmente tá acontecendo alguma coisa aí. Essa é a grande, tipo, o chamariz do livro, né? Tipo, isso tá acontecendo de verdade ou ela tá ficando louca, né? O que me admira nesse livro, o que me admira bastante nesse livro é a doçura dele, sabe? Como ele é fofo, como ele é doce. E a Tricia, eu fiquei de queixo caído. Tipo, isso não é novidade pra mim, que o King escreve crianças muito bem, né? Principalmente crianças antigas, né? Hoje em dia parece que as crianças dele estão meio cringe, assim. Mas eu nunca imaginei que ele pudesse escrever uma menina tão bem, né? Uma menina passando por toda essa situação familiar tão bem. É um livro muito bom, inclusive, para ser o primeiro King de alguém, né? Sempre tem galera que pergunta, o que eu posso... Nunca li Stephen King, o que eu posso ler pela primeira vez? Como é que eu posso começar, né? É um livro muito bom para ser o primeiro King. Ele não é assustador, tipo, não dá medo, tal, nada disso. Ele é fofo. Ele é bem fofo, é um terrorzinho bem leve. O principal dele, para mim, o que mais chama atenção para mim, é a habilidade que o King tem de descrever o amor, o carinho e a devoção que a Tricia tem por um ídolo. E como isso salva ela, né? Como que isso é importante na história para manter ela, sei lá, se não sã, né? Pelo menos o máximo possível até ela ser resgatada, né? E é engraçado que o Tom Gordon, o King brinca um pouco com isso, não sei se propositalmente ou não, que ele é muito o jogador, né, o personagem. Ele é muito calmo. Esse é uma das coisas, um dos fatores para ele ser tão bom jogador. A Tricia tá no meio de um acontecimento familiar, tal, muito turbulento. Então a vida dela tá meio que de ponta, né, virada de ponta cabeça. Ela não tem muita estabilidade em casa, porque é briga o tempo todo, né? Tipo, são pessoas que é uma família que se ama muito. Dá pra ver isso, claro. Mas eles estão sempre brigando. Então, assim, meio que ninguém tá prestando atenção nela, sabe? E o Tom Gordon, além de ser o crush dela, ele é o ponto de calmaria da vida dela. Ele é a coisa em que ela se foca pra se acalmar.
E eu achei isso maravilhoso. E eu achei maravilhoso o jeito como o King representa isso, né? E ele pegou isso muito bem. Ele conseguiu traduzir isso de uma forma magistral, assim. Tem um comentário que aparece bastante em resenhas gringas, que é o que a Trisha, ela é muito madura, né? Ela parece ser adulta demais para a idade dela. Eu concordo, mas até certo ponto. Eu concordo que às vezes parece que, tipo, a gente tem que lembrar que o livro, ele não é em primeira pessoa, né? Ele é escrito em terceira pessoa. Então a gente tem um narrador ali, né? Uma voz narrativa que tá influenciando o que a gente tá lendo, né? A gente não lê os pensamentos diretos da Trisha, né? A gente tá lendo através da voz do narrador. Dito isso, realmente, às vezes parece que ela tem pensamentos e ideias maduras demais para a idade dela. Só que, por outro lado, ela tá passando por uma situação familiar que força a pessoa, que faz a pessoa amadurecer mais rápido. A diferença dela pro irmão dela, por exemplo, que é mais velho, os pais estão se separando com o irmão já na adolescência. Ele já é adolescente, pré-adolescente, enfim. Então, ele já tá com os hormônios lá, todo perturbados, entendeu? Então, a reação que ele tem ao divórcio já é mais negativa do que a própria Trisha, que é criança. Ela tem 9 anos, né? Ela ainda é muito infantil. Ela ainda, tipo, brinca de boneca. Ela tem uma boneca, né? Ela tem uma boneca que fica no carro. E, às vezes, ela fica falando, tipo, eu queria que minha boneca estivesse aqui comigo, sabe? Ela pensa, né? Eu queria que minha boneca estivesse aqui comigo. Então, assim, ela é uma criança, ela ainda é uma criança, só que ela tá passando por uma situação que tá forçando ela a amadurecer mais rápido, né? Por isso que eu falei, eu concordo até certo ponto. Eu acho que não é uma coisa que estraga, que chega a estragar o livro. Sobre essa voz narrativa, né? Esse narrador em terceira pessoa, ele... É o que eu falei, a gente tá sempre na cabeça dela, né? Através dessa voz narrativa, a gente tá sempre na cabeça dela. E King, sendo King, né? Ele faz aquelas coisas de tipo, o que ela não sabia... Por exemplo, quando a Trisha vai fazer xixi, né? O que ela não sabia é que ela não veria mais a mãe e o irmão naquele dia, sabe, assim? Ela não sabia que ela estava cometendo o maior erro da vida dela, sabe? E, tipo, isso é uma coisa que qualquer escritor, qualquer curso de escrita, né, que você fizer, você vai encontrar pessoas te falando, não faça isso. E, realmente, não faça isso. O King consegue fazer isso porque ele é o King, porque ele sabe fazer. Mas isso é uma coisa que, tipo, geralmente não dá certo realmente, né? Não fica legal quando os escritores fazem isso. O King consegue, nem sempre, mas o King consegue se safar. E esse narrador, a maior parte do livro, ele tá na cabeça dela, a gente acompanha a Trisha através dele, né? Mas, às vezes, ele sai, ele levanta um pouquinho da Trisha e ele vai mostrar o que tá acontecendo com os pais dela, com o irmão, enfim. E uma coisa interessante e de cortar o coração, gente, é que tem uma hora, depois que a Trisha já tá perdida por algumas horas, né? Tem um momento que ela fica tipo, será que agora... Porque o tempo todo ela fica tipo, será que eles já perceberam que eu não tô atrás deles? E aí o narrador fala, tipo... eu não lembro exatamente qual que é a fala, mas tipo, o narrador fala que eles ainda não perceberam, que eles ainda estão brigando, sabe? É de cortar o coração, gente. Tadinha dessa menina. Bom, e aí, às vezes, ele levanta, como eu falei, né? Tipo, no final do primeiro dia, por exemplo, ele conta pra gente que a família já tá organizando, o pai já tá voando, né? Já tá no avião, indo pra lá, tal, não sei o quê. E a polícia já tá organizando uma busca, enfim. Ele dá esses detalhes pra gente não ficar tão isolado na Trisha o tempo todo, né? Não sei o que seria melhor, né? Se seria mais legal a gente ficar completamente isolado na Trisha e não saber de nada do que tá acontecendo, ou se do jeito que tá é melhor. Eu acredito que do jeito que tá é melhor, por quê? Eu não vou falar o que é aqui, porque já saiu dos spoilers, mas tem alguns red herrings, né? Algumas pistas falsas que o narrador dá que enganam a gente também, né? Então, eu acho que fica mais legal desse jeito, realmente. Uma coisa que eu queria falar, que eu queria discutir
E se vocês quiserem pular, porque talvez seja spoiler, pode pular. A coisa que aparece no final, a primeira coisa que me veio na cabeça a hora que eu li foi Nossa, não sei falar. Devastadas. Wasted Lands. O terceiro livro de Dark Tower. Ah, Mônica, mas então esse livro tá conectado com Torre Negra? Não, não tá. Não tá, não precisa, pode ler, tranquilo. Mas eu fiquei pensando, será? Será que esse é o Shardik? Shardik? Não sei como vocês falam. Será que talvez em outro universo é a mesma coisa? Será? Eu não sei. E aí, imediatamente, a hora que eu terminei o livro, eu fui procurar, eu fui pesquisar, tipo... Será que isso é uma conexão de verdade? Tal, não sei o quê? E eu achei que não, né? Os resultados que eu achei foi que não. Existe uma discussão sobre isso, mas o consenso geral é de que não tem nada a ver. Mas, gente, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Será que é o mesmo, né? A questão da religiosidade, que foi sobre o que eu comecei o vídeo falando sobre isso, né? É muito interessante ver essa discussão, ver o King fazendo essa discussão. Primeiro, através de um menininho, né? Uma criança, só que um menino, que ele fez em Desperation. E ele fazer essa discussão agora através de uma menina, que é a Trisha. Aliás, eu adoraria se os dois conhecessem, né? Eu acho muito transparente da parte dele incluir essas coisas nas obras, né? Essas divagações e essas reflexões que, com certeza, são reflexões dele, né? Que ele coloca para os personagens. Então, todo esse questionamento sobre religiosidade, sobre será que Deus existe, né? Qual dos deuses é real, tal, que a Trisha tem, com certeza é uma coisa que vem do fato de ele ter ficado sóbrio. Você vê que os livros dele, antes da sobriedade, né, e antes do acidente, tinham um tom, né, eram livros bem, assim... geralmente, os livros dele não terminam no negativo, né? Sempre tem um fiozinho de esperança, sempre tem um final feliz, né? Raramente o King não dá um final feliz. Inclusive, tipo, Nevoeiro, por exemplo, que eu acho o final do filme muito melhor do que o final do conto, ele falou já, tem entrevista do King falando que adorou o final, tal, não sei o quê, mas que ele não ousaria, ele nunca teria ousado escrever um final daquele, né? Então, ele sempre tenta colocar um final feliz para as coisas. Só que, ainda assim, né, antes da sobriedade, as histórias dele eram muito, assim, viscerais, né? Você vê Cujo, por exemplo. A galera fala de Pet Sematary, que realmente é muito pesado, mas Cujo, gente, como é que ninguém fala de Cujo? Cujo é muito forte. Eu fiquei muito mal quando eu li Cujo. E nem é por causa do cachorro. E os livros dele tinham um tom. E depois que ele ficou sóbrio, ele começou a fazer toda essa reflexão, tal, de religiosidade, tal. E aí veio o acidente. E você vê que mudou completamente o rumo, né? A gente vai falar mais pra frente, né? Depois que eu ler os próximos livros, a gente vai discutir sobre isso. O tom dos livros muda completamente depois do acidente. E assim, você vê que antes do acidente tem uma história, tá contando, tem uma evolução, assim, se a gente puder usar essa palavra, né? E depois do acidente muda completamente, uma coisa muito brusca, né? Existe uma conversa sobre uma adaptação, né, cinematográfica de The Girl Who Loved Tom Gordon. Inclusive, eu adoro esse título, gente. Porque é um título que... The Girl Who Loved Tom Gordon. A menina que amava o Tom Gordon. Você lê um título desse, você sabe instintivamente que a história, tipo, ela tem um final feliz, sabe? Ela dá certo, entendeu? Existe uma conversa sobre uma adaptação da história. Em 2005, foi anunciado que existia uma produção, né, uma intenção aí de adaptar, e que o Jorge Romero estaria por trás do projeto. Mas, assim, nunca foi pra frente. E aí, em 2019, né, depois que ele morreu, foi anunciado que o projeto ainda estava vivo e que a produtora dele, né, continuava por trás desse projeto. Só que, de novo, não foi pra frente, parece, né? Ninguém mais falou sobre isso. Em 2020, foi anunciado que a Lynne Ramsay seria diretora
E ela dirigiu, entre outros filmes, o Precisamos Falar Sobre o Kevin, que eu acho que é um filme excelente. Mas depois disso, de novo, não tivemos atualização. Então, por enquanto, não temos nenhuma adaptação de The Girl Who Loved Tom Gordon em vista, o que é uma pena porque é uma história muito fechadinha, sabe? É uma história que daria um belo de um filme e que não seria um filme caro de fazer. E a última coisa que eu tenho pra falar pra vocês é que em 2004, esse livro foi lançado em uma versão pop-up, que não existe mais. É uma versão que foi descontinuada, né? Que foi uma coisa, sei lá, comemorativa e não existe mais. Eu adoraria ter uma cópia, mas, né, dinheiros. A minha próxima leitura do King vai ser Hearts in Atlantis, que é uma coleção de contos, né, uma antologia, que eu já li, vai ser uma releitura, mas eu tô ansiosa pra reler porque tem conexão com a Torre Negra. Agora, a Real Oficial tem conexão com a Torre Negra. Eu quero muito reler pra ver se eu interpreto de alguma outra maneira, enfim. Então, agora que minha vida voltou ao normal, eu acredito que eu consiga fazer, né, os vídeos com mais frequência, com certeza eu vou ler mais rápido. E então o próximo vídeo sobre o King será sobre Hearts in Atlantis. Me digam o que vocês acharam desse vídeo. O The Girl Who Loved Tom Gordon, eu esqueci de falar, ele não tem tradução pro português. Ele não chegou pro Brasil, que é uma baita de uma pena, né? Porque é uma história muito legal. Então, se vocês conseguirem ler em inglês, né? Eu recomendo muito procurarem o livro em inglês. Eu não encontrei, tá? Eu vou falar a verdade pra vocês. Eu não encontrei ele em inglês com preço acessível em sebos, né? O que eu fiz foi comprar o Kindle a versão do Kindle pela Amazon. Mas leiam, gente. Se vocês conseguem ler, né? Tem acesso ao livro, à leitura em inglês. Leiam que vale muito a pena. Se vocês não tiverem, falem comigo pra fazer aula de inglês também. Pra vocês conseguirem ler. É isso aí. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Então, desculpa por estar essa confusão. Faz tempo que eu não gravo vídeo. Deve ter ficado tudo estranho, mas tudo bem. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.